Que a poderosa graça de Cristo seja conosco nesta manhã. Nós estamos numa série de sermões na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Estamos caminhando para a conclusão. Programamos que até o dia 30 de junho concluamos a carta aos Efésios. É uma carta com muitas características, com muitos detalhes. É uma carta que não é simples e que precisa ser descortinada e sempre revisitada. Principalmente o capítulo 1, que é a grande razão da nossa esperança. O tema do sermão nesta manhã é Vivendo como Pais e Filhos no Senhor. Quero ler com vocês, então, um trecho da palavra do Senhor que será exposta em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, ela é suficiente para a nossa instrução, admoestação, para trazer boa disciplina. Nós queremos te pedir, ó Pai, que na ação do Teu Santo Espírito que está aqui conosco, que a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração e que entendamos, Senhor, os princípios que Paulo está enfatizando nesse texto que acabamos de ler. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Conta-se uma história que certa vez um navio de guerra, um destroyer dos Estados Unidos, estava navegando numa noite bem escura, não conseguiam ver as estrelas, estava ali uma iminência de vir uma grande tempestade, e eles não conseguiam enxergar nada à frente. De repente, eles viram uma luz, e o capitão do navio pegou o rádio e disse: vocês que estão na nossa frente, saiam do nosso caminho, virem para o oeste tantos graus, porque nós somos um destroyer e nós não mudaremos o nosso curso. De repente, o comandante recebeu a mensagem de resposta, dizendo: vocês é que devem mudar para a região leste. Vocês, navio dos Estados Unidos, mudem agora ou sofrerão o caos. O comandante pegou o rádio e disse: aqui é um comandante, um militar da Marinha Americana. Estamos um destroyer, estamos numa missão e manteremos os nossos cursos. Nosso curso, o motor está aquecido, todos estão cumprindo a sua missão e nós não mudaremos a direção. Vocês que estão na nossa frente, mudem tantos graus para oeste. A resposta veio novamente: atenção, senhor comandante do destroyer americano, último aviso, mudem agora para leste. O americano, cheio de orgulho, tomou o rádio: nós somos um destroyer, temos 30 caças, temos canhões, temos mísseis e nós poderemos destruir vocês. Mudem agora a região para vocês, mudem agora a região para o oeste e não tem mais palavra. Mudem agora o navio de vocês. E aí ele recebeu a resposta: senhor comandante americano, nós não somos um navio, nós somos um farol implantado numa ilha rochosa, cercada por diversas rochas que afundarão o seu navio. Mude agora o curso ou vocês sucumbirão. E o americano na mesma hora mudou o curso e foi para o outro lado. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus estabeleceu um padrão. Deus estabeleceu uma ordem.
Deus estabeleceu um jeito das coisas funcionarem. E toda vez que alguém se levanta contra o padrão que Deus estabeleceu para o funcionamento do mundo, para o funcionamento das nossas interações sociais, toda vez que alguém se levanta contra esse padrão, é imediatamente solapado por este grande farol que é a palavra de Deus. Talvez, meus irmãos, nós estejamos num período em que daqui a uns anos, e alguns estudiosos falam a respeito, nós, Igreja do Senhor, estaremos juntando os cacos que sobrarão de uma sociedade pervertida que tentou lutar contra o padrão estabelecido por Deus. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque o texto que nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 4, ele está sob um guarda-chuva. Nós temos o guarda-chuva do versículo 21 do capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E esse guarda-chuva, ele está debaixo de um grande guarda-sol. Vocês crianças aí, ó, que estão anotando, que estão desenhando, pode desenhar um pequeno guarda-chuva, colocando ali sujeição, submissão, e um grande guarda-chuva no versículo 18, enchei-vos do Espírito. Ou seja, debaixo do guarda-sol do enchei-vos do Espírito, Paulo entra no assunto da submissão e agora ele traz as implicações ou as aplicações da submissão. Aonde que essa submissão deve ser vista? Bom, nós temos aqui o texto do versículo 22 ao versículo 33, exposto pelo reverendo Edmar no último domingo, mostrando que a nossa submissão ela é manifesta no casamento. Depois nós vamos ver agora no versículo 6, 1 a 4, que a nossa submissão também rege o trato da família, dos pais com os filhos. E depois nós veremos que essa submissão nos versículos 5 a 9 também rege o trato social entre o Senhor e os seus servos. Então a palavra submissão, ela faz parte desse padrão que Deus criou e que não pode ser destruído. Eu sei que a palavra submissão, ela causa ojeriza nos ouvidos, ainda mais numa relação, numa sociedade que nós estamos, que a submissão é algo que deve ser evitado. Por exemplo, mulheres submissas, aonde já se viu? Terrível! Não existe paz entre a palavra mulher e a palavra submissão. Só quando a palavra não está no meio. Mulher não se submete. Não existe paz em filhos serem submissos aos pais. Porque filhos querem desfrutar da sua liberdade. Então, toda vez que alguém tenta ir contra um padrão estabelecido por Deus, e reparem, a submissão é um padrão estabelecido por Deus, essa realidade ou essa sociedade se torna em frangalhos. Então eu gostaria de mostrar para vocês nessa manhã, meus irmãos, um pouquinho mais, antes de entrarmos nesse assunto, eu queria mostrar um pouquinho mais sobre o que significa se sujeitar, o que significa submissão. E a palavra submissão aqui utilizada aqui no versículo 21 é a palavra hipotasso, tá? H-Y, potássio, de potássio, quem sabe, hipotasso. Submeter. E essa palavra, meus irmãos, ela é traduzida aqui como sujeição, e vejam, ela aparece nas Escrituras diversas vezes. Eu quero ler com vocês aqui, para vocês verem que não tem nada de horrível na submissão. Abra sua Bíblia lá, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 30. A palavra submissão não aparece ali, mas aparece a ideia. João, capítulo 5, versículo 30, vejam só. Jesus falando, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Vejam, Jesus, ele é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é detentor de todo o poder.
Jesus, ele é eterno, mas vejam como Jesus está procedendo aqui em João capítulo 5. Ele está sujeito a uma vontade, que é a vontade do Pai. Jesus deixou de ser Deus por ele se submeter à vontade de seu Pai? Em nenhum momento. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele se submeteu e isso não diminuiu o seu valor, isso não subtraiu a sua divindade, ele continuou sendo o Deus Filho. Então Jesus, ele se sujeitou. Abra agora a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3... Perdão, 1 Coríntios capítulo 11, isso mesmo, versículo 3. Veja. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. E aí alguns vão dizer assim, que horrível! O homem é o cabeça, como assim? Agora vamos para a próxima parte. O homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Foi subtraída a divindade de Cristo por Deus se fazer o cabeça de Cristo? Não. Se fez, vamos fazer um levante aqui, vamos nos reunir, vamos reivindicar, como assim Deus Pai fizeste cabeça de Cristo, como assim o rebaixaste, como assim subtraíste o valor de Cristo, Ele é Deus? Não, tranquilamente o apóstolo Paulo mostra que aqui na questão de autoridade, na questão do processo da aplicação da salvação, Deus o Pai se faz o cabeça de Cristo, e Cristo se faz o cabeça do homem, o homem se faz cabeça da mulher, e tudo deve funcionar conforme o padrão que Deus estabeleceu. Vamos mais, 1 Coríntios, capítulo 15, folheie algumas páginas, capítulo 15, versículos 27 e 28. Aqui a palavra hipotácio é utilizada. Olha só, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz todas as coisas lhe são sujeitas, certamente escolhi aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas, sujeitas aqui é hipotácio, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, hipotácio, então o próprio Filho também, hipotácio, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, hipotácio, para que Deus seja tudo em todos. Cristo foi sujeito ao Pai no seu ministério, e Cristo se fará sujeito ao Pai na eternidade. Isso subtrai a divindade de Cristo? Estar sujeito ao Pai subtrai o valor e a dignidade de Cristo? Porque submissão não tem a ver com valor, submissão tem a ver com estar sob a missão. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar, não está falando de reduzir o nosso valor à escravidão, não está em reduzir a nossa dignidade, está na questão de nos colocar sob uma missão que Deus estabeleceu para todos nós, um ofício que Deus estabeleceu para todos nós. Vamos para o último texto, esse texto é o que mais me escandaliza, é o que mais me escandaliza. Abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vocês viram que Jesus foi submisso ao Pai, né? Agora vejam. Lucas capítulo 2, versículos 49 a 51. Jesus tinha ido ao templo, tinha ido adorar a Deus, né, junto com a sua família. A família retornou, estavam voltando para Nazaré. 3 dias depois, Maria e José perceberam que Jesus não estava na caravana. Eles voltaram correndo para Jerusalém, encontraram Jesus no templo, ali ensinando os mestres. E diz o versículo 49, ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes
Submissos. Vejam, a mesma palavra aqui, meus irmãos. Agora, Jesus, ele se submeteu ao Pai, e agora Jesus está submisso o quê? A criaturas, a humanos. Jesus perdeu o seu valor, Jesus perdeu a sua dignidade, Jesus perdeu a sua divindade, Jesus se tornou algo menor do que Deus por ele se submeter a criaturas. Então não existe nenhum problema com a questão da submissão. Submissão é um parâmetro que Deus criou para que todo o universo e toda a realidade venha a funcionar. Toda a nossa estrutura molecular está submissa a algum tipo de força, algum tipo de parâmetro para que sejamos contidos na nossa realidade e venhamos a funcionar perfeitamente. Então, meus irmãos, não existe nenhum problema com a submissão. Submissão, ela não subtrai o nosso valor. Submissão nos coloca sob missão para que cumpramos a missão que precisamos assumir, que é o nosso papel dentro do reino de Deus. Então, agora entendendo que submissão não tem problema nenhum, e que esse texto está debaixo do versículo 21, e que o versículo 21 está debaixo do versículo 18, nós podemos entender que para que nós sejamos cheios do Espírito, uma das coisas é respeitarmos o padrão que Deus estabeleceu, e esse padrão envolve submissão. Crianças desenharam o guarda-chuva, escreveram hipotasso, escreveram submissão. Agora nós vamos para aquilo que o texto nos diz, então, debaixo dessa ideia de submissão. Diz o texto bíblico no versículo 1 do capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que texto bem lindo para ser lido e tratado exatamente na época em que estamos tratando dos 10 mandamentos, e vimos lá o 5º mandamento sobre o que significa honrar pai e mãe. Se você tiver dúvidas, basta revisitar lá a aula que foi dada aqui no mês passado. Mas vejam, meus irmãos, que o texto nos diz, filhos, obedecei. E o que significa obedecer? É colocar em prática aquilo que foi solicitado. A palavra em si, a palavra obedecer, ela é uma formação de 2 palavras. É a palavra estar sob e a palavra ouvir. Você está sob aquilo que ouviu. E é importante nós trazermos essa palavra porque os nossos filhos geralmente são aquelas pessoas que menos ouvem em casa, né? Filho, ele ouviu, mas ele segue na frente da televisão. Filho, ele ouviu, mas ele se faz de surdo. Filho, eu não te escutei. Filho, era para você fazer isso. Eu não entendi. Filho, era para você ter estendido a cama. Eu não compreendi, eu não ouvi direito. Gente, para que você seja o alvo da bênção do Senhor, naquilo que Deus estipulou, como bênção no 5º mandamento, você precisa considerar o que seu pai e sua mãe está dizendo. Não é só obedecer ou saber aquilo que você deve fazer, mas sim estar atento àquilo que seu pai e sua mãe falou. Agora, eu quero lhes dizer uma coisa, que não pode ser tudo o que seu pai fala ou diz, porque existem também limitações para honrar esse mandamento. Por exemplo, se teu pai ou se tua mãe pedir com que você minta para alguém, aproveitando a aula de hoje, você deve mentir? Você deve honrar o teu pai e tua mãe ao ponto de mentir? Você atende o telefone e o pai diz assim, diga que eu não estou em casa. Você tem que mentir? É óbvio que não. Porque a tua sujeição, em primeiro lugar, está à lei do Senhor. Em Atos, no capítulo 5, versículo 29, Pedro respondeu lá para aqueles membros do Sinédrio que tinham prendido eles, e eles disseram, olha, nunca mais pregue sobre essa pessoa chamada Jesus. E Pedro respondeu, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então existem ordens, existem palavras, existem mandamentos que o seu pai e sua mãe requererá de você, e você terá que avaliar se aquela ordem está caminhando em concordância com a palavra de Deus, para que você venha a executar como um filho obediente.
E vejam, meus irmãos, que o mandamento que é trazido aqui pelo apóstolo Paulo, essa aplicação, diz ainda mais. Ele diz que obedecer aos pais é algo que é justo. Por que é justo? Porque Deus criou uma estrutura que funciona até hoje. Deus deu um ofício para o seu pai. Deus deu uma responsabilidade, um ofício para a sua mãe, para que você venha a ser nutrido por todas as bênçãos que Deus estabeleceu para a sua vida. Você precisa respeitar essa autoridade que está diante de você, que é seu pai e sua mãe. Foi Deus que escolheu a família que você ia nascer. Foi Deus que escolheu o seu paizinho e a sua mãezinha. Foi Deus quem estabeleceu essa estrutura, esse lar, que às vezes é agradável, às vezes não é agradável, às vezes tem briga, às vezes o pai é ríspido, às vezes a mãe é ríspida. Sim, mas esse foi o lar que Deus estabeleceu para que você tivesse. E o que Deus espera de você, Ele não te promete mudar a sua família. Mas o que Deus requer de você é que em qualquer cenário, seja numa família que não agrada o teu coração, ou seja, numa situação que não traz a alegria que você deveria ter, que você acha que deveria ter, é com que você seja fiel em qualquer tipo de situação. E essa fidelidade, ela será manifestada por você ouvir o seu pai e sua mãe, dar crédito ao que ele falou e obedecê-lo e honrá-lo dentro da doutrina de Cristo. É isso. O que Deus espera de você? Fidelidade. Fidelidade debaixo da sujeição que Deus colocou sobre a sua vida. Veja que no versículo 2 diz assim, honra teu pai e a tua mãe. E a palavra honra é considerá-los em autoestima. Mas veja, não é em autoestima porque o teu pai e tua mãe é justo. Porque eles são os padrões da moralidade, os bastiões de como eles devem ser em Cristo Jesus. Não, porque vocês, filhos, já devem ter percebido que o paizinho e a mãe de vocês também são pecadores que nem você. Eles pecam, às vezes eles deixam o coração deles ser tomado pelas emoções e não pela verdade. Às vezes aplicam uma disciplina motivado pela ira e não pela palavra de Deus. Eles pecam. Mas você não deve considerá-lo alguém honrado por causa daquilo que ele não consegue obedecer da palavra de Deus. Você deve honrá-lo por causa daquilo que Deus lhe deu, o ofício de ser o seu pai e a sua mãe. É por causa do ofício. É por causa de Deus, é por causa de Cristo que você deve honrar os seus pais. Agora há pouco ele conversava uma situação com uma irmã, de um rapaz aí que tem uma esposa que está bem adoentada, problemas severos, numa cama, e ele perguntou para essa irmã se ele poderia ter um outro caso conjugal. E ela falou muito bem, olha, você conhece a palavra de Deus, você não pode fazer isso, você tem que ser fiel a Deus e fiel à palavra de Deus. E em muitas situações, meus irmãos, o que vai manter a fidelidade de um casal, o que vai manter a coesão no lar, não é as coisas que nós temos como privilégio do casamento ou de uma relação de pais e filhos, mas sim a fidelidade a Deus. Quantos casamentos são frustrados por não terem essa alegria no Senhor, por terem alegria somente nas benesses que um casamento pode prover, ou somente a alegria nas benesses que um pai regalado em dinheiro pode oferecer, como PlayStation, nem sei mais que jogos tem hoje aí, mas dar o calçado que você quer, a roupa que você quer, o iPhone que você quer, como nós vimos aí na casa semana passada, uma mulher já, uma moça esperneando no chão porque ela recebeu um iPhone 13 e não recebeu o iPhone 4. A nossa relação com a família não está baseada naquilo que nós podemos ter como bênçãos, mas sim na nossa fidelidade a Cristo. Em qualquer cenário, o que Deus espera de nós é que sejamos fiéis. Então a nossa honra que devemos prestar aos nossos pais não está baseado na sua moralidade, mas sim no oficialato que ele recebeu do Senhor,
no revestimento de autoridade que ele recebeu de Cristo, ser pai e ser mãe no Senhor. Então, filhos, crianças, agradeçam a Deus pelo pai que vocês têm, agradeçam a Deus pelo trabalho que Deus deu ao seu pai, à sua mãe, agradeçam a Deus pela educação, pela orientação, pela correção, pelo encorajamento que vocês recebem dos pais, pela ajuda, pelo sustento, pela presença de mesada ou ausência da mesada. Sejam gratos, ore sempre pela vida dos pais de vocês, seja amigo deles, abra o coração para eles, exponha que você, assim como eles, também é pecador e carece da misericórdia de Deus. Peça que o seu pai ore por você, honre-o como sacerdote do lar, como responsável espiritual pela sua vida, pela edificação em Cristo Jesus. Honre a sua mãe também, que é sacerdote também no lar, buscando nela o conselho necessário para que você se vá bem na vida. Todos os assuntos que você tem dúvidas, abra o coração para os seus pais, honre-os. Procure ser um bom filho, honrando o nome do seu pai também na escola que você estuda, na faculdade ou no trabalho. E honre o teu pai também quando ele estiver perto do final da vida, não colocando ele aí num lugar qualquer, né, porque você não quer se incomodar com ele, mas trazendo ele para perto de ti, cuidando dele, ou indo visitá-lo com mais frequência, sabendo qual a condição em que ele se encontra, porque dessa forma você também estará honrando o seu pai. Eu quero lembrá-los que não existia previdência no Antigo Testamento, nem no período bíblico, aqui do Novo Testamento. A previdência dos homens e mulheres era ter filhos. Quanto mais filhos eles tinham, melhor era a previdência deles, porque os filhos recolhiam os pais e cuidavam dos pais das suas próprias casas, fazendo parte da família deles. Então, honre o seu pai, honre a sua mãe, porque este mandamento vem acompanhado de promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa expressão não é só ter uma vida longa, mas também ter qualidade de vida, como bênção decorridas de alguém que foi fiel a Deus, honrando pai e mãe. A outra verdade que nós podemos ver aqui, meus irmãos, se encontra no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero que você preste atenção aqui, pai e mãe. Pai e mãe. A palavra pais aqui não é uma palavra universal que abarca a mãe e o pai. A palavra utilizada aqui é a palavra pater, usada especificamente para descrever o pai. Quem é o responsável aqui por criar e trazer disciplina, trazer aqui a admoestação no Senhor? É o pai. É óbvio que toda a regra tem uma exceção. Se não tem um pai em casa, eu mesmo cresci, meu pai faleceu quando eu tinha 2 meses de vida, minha mãe me cuidou e Deus deu graça para ela ter sido a minha mãe e o meu pai. E quando ela funcionava como meu pai, a mão dela era bem pesada. Dona Terezinha, a senhora é uma bênção na minha vida. Está lá na SAF, lá, pode falar para ela, a mão da minha mãe. Se o abraço dela é apertado, vocês conhecem bem, imagine um tapa. Então eu fui forjado aí, né, na disciplina da minha mãe. E Deus deu graça a ela para isso, sendo aí o meu pai e minha mãe. Mas vejam, meus irmãos, que a responsabilidade que o apóstolo Paulo traz aqui, meus irmãos, é para o pai. O pai é responsável pela educação. E Paulo está tratando exatamente aqui dos excessos. Vejam, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Por que Paulo está falando isso? E Deus está falando isso pela boca de Paulo? Meus irmãos, porque nós pais somos conhecidos pelos nossos excessos. Excesso de brandura. Meu filhinho, coitadinho, né? Não vai. A mãe pediu para disciplinar, para falar duro com ele. Filho, vem cá, vou falar duro contigo. Tua mãe já saiu? Já, pai. Vai.
Chega lá chorando, ai mãe, meu pai me bateu. Chega lá chorando, mas deixa, normal. Às vezes o pai é conhecido pelo excesso de brandura. Às vezes o pai é conhecido pelo excesso de disciplina. Ai, eu rasguei meu tênis na escola, eu tropecei. Ah, filho ingrato, porque você não honra o teu pai, vai ser disciplinado, vai para o quarto ali. 3 chineladas com Raider preto, lá em casa é o Raider preto, né? 3 chineladas com Raider preto e vai ficar agora de joelho no milho para você nunca mais tropeçar. Excessos de disciplina, talvez seja eu. Não foi por isso não, tá, meus irmãos? Ou então pelo excesso de omissão. Pai está lá sentado, chega a esposa, o teu filho aí aprontou na escola. Ah, é? Conversa com ele aí. Não, você é o pai. Você que ouviu o fato, fala com ela. Fala com ele, fala com ela, resolve tu aí. Estou cansado, cheguei cansado, não estou com cabeça para falar e exortar o meu filho. Às vezes é isso. Então nós somos conhecidos pelos nossos excessos de brandura, de disciplina ou excesso de omissão. Então, meus irmãos, essa instrução específica é para nós, homens, pais, para que nós tenhamos o cuidado, a instrução, a educação na justiça, o descortinar do texto bíblico, o aplicar, o ensinar, o exortar, faz parte do ministério do pai. O pai é o sacerdote e ele precisa instruir os seus filhos. Então, cuide para que sua disciplina, amado pai, querido pai, não seja uma disciplina reativa. O filho aprontou, o teu coração se encheu de ira, o braço pesou, vem cá. Não. Você tem que entender que a disciplina, ela não tem por objetivo descarregar a raiva no braço do pai. A disciplina tem por objetivo educar as crianças no caminho e na lei do Senhor. Esse é o objetivo da disciplina. Quando você tiver que aplicar disciplina física e você estiver irado, abra mão daquele momento. Foi de manhã o fato, você está muito irritado, abra mão, vai para um canto, manda os filhos para a escola, chama os filhos depois do final do dia, dê a janta para eles, faça devocional com eles, chega no quarto, bom filhos, agora é o momento da disciplina, fulano você fez tal coisa, e com amor, com carinho, com dedicação, querendo com que Cristo seja gerado no coração dos filhos, fala, exorta, e se tiver que aplicar a disciplina física, chama para o colo, disciplina, depois abraça, chora com ele, ora com ele e manda deitar, e no outro dia o teu filho vai te abraçar e vai te dar um cheiro de gratidão pela expressão de amor que você teve com seus filhos, até mesmo numa disciplina no Senhor. Então, disciplina não é para ser reativa. Não exceda também, meus irmãos, na disciplina física. Vejam lá em Provérbios, no capítulo 19, versículo 18, o que diz a palavra do Senhor. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. O que a gente ouve por aí, são coisas terríveis, crianças marcadas e crianças com vários hematomas, porque o pai, em vez de disciplinar, ele usou o filho como saco de pancada, de forma irascível, fez ali o que não deveria fazer. Então, faça com que a disciplina seja um momento para você ensinar a respeito da graça de Cristo, fazendo com que eles experimentem Cristo, experimente o amor de Deus manifestado pela sua vida. Disciplina serve para isso. E também, ó pais, pais, não vivam de forma incoerente. Você exige que os seus filhos sejam santos, mas quando você peca, você pecou e continua perfeito. Não. Quando nós pecamos, não é só uma oportunidade para restaurarmos a nossa relação com Deus, mas é a oportunidade de mostrarmos também para os nossos filhos que nós somos pecadores. E quando você fizer um comentário, comentar de forma irascível ou de forma impensada, e você teve a noção de que você pecou, pare naquele exato momento, ore a Deus ali, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, procura o teu filho, chama ele e diz assim, ó, minha filha, o meu filho, me perdoe, eu pequei contra você.
eu agi de forma irada, eu agi de forma impensada, eu fiz esse comentário, mas esse comentário não era pertinente, então me perdoe, porque eu também sou um pecador. E você verá que o seu filho, quando ele vê que você sangra assim como ele vai ouvir muito melhor a instrução que você tem para passar, a instrução do Senhor. Então, sangre com seu filho, exponha o seu coração, mostre que você é um pecador, para que a sua instrução não seja bloqueada. As pessoas pensam que somente um líder ilibado de forma imoral é capaz de transferir uma verdade e fazer com que ela seja gravada no nosso coração. Meus irmãos, se fosse assim, Deus teria usado anjos para pregar o Evangelho a todos nós. Mas Ele usou homens pecadores, homens que traíram a confiança de Cristo, homens que expuseram a Cristo, pessoas com reais tendências pecaminosas que foram restauradas pelo Espírito Santo, teve o poder do pecado dominado, e essas pessoas pregaram o Evangelho, foram ouvidas, pessoas que sangraram, pessoas que colocaram à mostra o coração pecador delas e que foram ouvidas. Sempre foi assim, sempre foi assim. Não é o Senhor perfeição que vai conseguir pregar o Evangelho para os filhos, mas sim é uma pessoa que está carente da glória de Deus e que precisa demonstrar que também é pecador. Então, meus irmãos, não vivam de forma incoerente, confesse seus pecados diante dos filhos, peça perdão, ore com eles, ou peça para que eles orem contigo ou por você. Crie também os seus filhos, meus irmãos, sob a disciplina e a admoestação do Senhor. Diz o texto: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Não sejam exagerados, não pratiquem excessos, sangrem diante do filho. É de causar irritação ter um pai perfeccionista, meus irmãos. É de causar irritação. Um pai que nunca peca é um terror. Nós não suportamos as pessoas que mostram uma certa empáfia de moralidade. Eu fiz tantos jejuns, eu oro de madrugada, eu faço isso, eu sou uma pessoa que não consegue mentir, eu sou uma pessoa verdadeira. E a gente fica pensando assim na nossa cabeça: tu é um hipócrita, porque tu é pecador que nem eu. A gente não suporta estar perto delas. Imagine um filho ter que suportar um pai e uma mãe que são os ilibados morais. Então, crie os seus filhos na disciplina do Senhor. Eu pergunto para os pais: os filhos pertencem a quem? Ao Senhor. Alguns vão dizer que é ao Estado. O Estado não é dono de nada. O Estado vai ser destruído por Cristo. Alguns dizem que os filhos pertencem aos pais. Pais não são detentores dos filhos. Os filhos pertencem ao Senhor. Nós temos ali no versículo 3 do Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E a palavra herança, ela é melhor traduzida como bem inalienável ou possessão. É posse do Senhor, os filhos. O que Deus fez foi gerar filhos que são deles e entregou para você cuidar, doutrinar, exortar e fazer com que eles sejam maduro na fé. E a palavra criar é exatamente isso. A palavra criar significa nutrir, significa alimentar até com que ele venha a ser uma pessoa madura. E essa é a responsabilidade de vocês com os filhos, é nutrir os filhos que são filhos do Senhor. O teu filho e tua filha, ele é nada mais, nada menos do que o teu irmão em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que os filhos não devem ser o alvo da nossa felicidade. Os filhos não devem ser o nosso balaio para depositar neles os nossos sonhos frustrados. Porque eu nunca tive do meu pai uma bicicleta, mas agora o meu filho vai ter. Porque eu nunca tive do meu pai um videogame, agora o meu filho vai ter. Porque eu nunca tive uma mesada, agora tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Ou o meu filho vai seguir a carreira do pai, ele vai ser um médico, ele vai ser um advogado, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser isso, aquilo, outro. Não, filho não é balaio de sonho frustrado.
Filho não é algo que você deve projetar nele os teus sonhos e os teus anseios. Filho nada mais é do que uma flecha que está na sua aljava e que em breve será tirada da sua aljava, colocada no arco, lançado, e o Senhor dará o destino sobre aquilo que Ele tem planejado para a vida dele. Filho é isso. Você não tem um controle, não está sob o teu controle. Você ensina, educa, nutre, virou adulto. Bom, Deus, agora está nas tuas mãos, o que o Senhor fará com ele? Você seguirá sendo o pai, você seguirá sendo a mãe, você continuará acolhendo, você continuará ajudando, mas o filho tem que tomar um rumo. Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar uma atenção redobrada com a geração que nós temos hoje. Filhos com 30 anos em casa ainda, sem trabalho, você tem que dar rumo. Voa, flechinha. Você, com um filho com 30 anos, ainda compra tênis para ele? Você, com uma filha de 30 anos, ainda lava a roupa dela e ainda a roupa íntima? Não! Você tem que nutrir ao ponto de ele ficar maduro. 7 anos, 8 anos, vai no tanque, pega o sabão, esfrega a calcinha, esfrega a cuequinha, agora você vai aprender a lavar a louça. Vai aprender a cozinhar, vai aprender a fazer pão, para que no dia que ela sair de casa, ou ele sair de casa, ele saiba se manter com as próprias mãos. Filho é para ser treinado, filho não é pet para ser bajulado. Tem vários pais que têm filhos aí como se fosse um pet. Eu vou dar raçãozinha, eu vou dar um alimentinho, ai dorme, bem tapadinho, como se ele fosse um competente. Não é. Se você é pai, se você é mãe, tem um filho que te sobrecarrega em cuidados, está na hora de você começar a cortar. Corta a mesadinha, corta o dinheiro do tênis e manda teu filho, tua filha trabalhar, meu querido, minha querida. Para de ser escrava ou escravo daquele que deveria ser flecha e já deveria estar voando há muito tempo. Você está retendo, está impedindo o crescimento e o amadurecimento dos teus filhos. Eu queria que todo homem fosse para o exército. Que maravilha. Vai para o exército cheio de medo. O que vai acontecer? Me lembro a primeira noite no campo lá, aquelas barracas lá, aquela chuva lá em Bagé, aquele lodo debaixo ali do acampamento, um frio. E aí o pessoal falando, daqui a 5 minutos o apagar das luzes, era 9:55, e eu olhando assim, aquele barro, aquele encharco, as mochilas todas enfileiradas. Não, eles vão trazer uma lona para a gente deitar em cima da lona. De repente a luz apagou e eu olhando assim, onde que a gente vai dormir? Esse barro todo? Vou dormir de pé? E nós tivemos que deitar, com a roupinha toda embarrada, no meio do frio. E eles disseram, olha, é melhor vocês se juntarem em 2 aí para se manterem aquecidos, senão vão ficar com muito frio. E nós, capaz que vão ficar um perto do outro, capaz que é isso. De repente, lá pelas 2 da madrugada, 2, 3 se juntando com a cobertinha para poder sobreviver aquela noite. A dor ensina a gemer, a dor amadurece, a dor faz com que os nossos piores medos sejam retirados. Depois de 1 ano no exército, eu poderia cantar aquela música lá, eu dormi na praça pensando nela, podia dormir na praça que não tinha medo mais. Tinha medo, eu tenho medo de sair da minha cidade, o que será de mim, o que será de mim? Coitadinho, Deus falou, vai para o exército, vai sofrer, vai dormir no barro, e aquilo foi uma bênção para a minha vida. Então, mãe, pai, não impeça os sofrimentos que o teu filho tem que passar, que tua filha tem que passar. Sofrimento traz maturidade, sofrimento traz polidez, sofrimento afia a flecha para que ela seja uma flecha perfeita e afiada, para que ela voe e alcance o rumo que Deus estabeleceu para ele ou para ela. Não seja escravo do teu filho, não faça do teu filho um pet. 30 anos, 25 anos, menos. Filho, já pensou o que vai fazer no futuro? Não sei, pai, né? Com aquela barba assim, não sei, pai, não sei. Bom, tu não sabe, então assim, a primeira coisa, eu vou definir a tua meta então. A tua meta agora é trabalhar, filho. Tua meta é comprar a tua roupinha, a tua meta é comprar os teus whey protein que tu está fazendo musculação para ficar bonitinho para gatinha. Agora a tua meta é comprar tudo isso, porque agora é o meu teto, minhas regras, você vai trabalhar. Filho ocioso é a oficina do diabo, você vai levantar, vai trabalhar. Mas eu tenho que fazer a faculdade primeiro, pai. Faça enquanto trabalha.
vai ser muito mais honrado o teu dinheiro. Pessoa que sabe o valor do dinheiro, do quanto ele é suado, ele não gasta com besteira. Eu vou pagar a faculdade. Vai pagar a faculdade, vai ser bênção. Tem bolsa, tem bolsa de estudo, tem vários projetos aí. Tem EAD, faz uma EAD, melhora o salário, depois faz o curso que você quer. Mas trabalhe, trabalhe, trabalhe. A sociedade exige que nós apresentemos filhos formados com alto gabarito de estudo. 35 anos leva para ter um filho formado. Mas quando eles vão trabalhar, irmãos, o que eu ouvi lá em São Paulo, lá de filhos levando pai e mãe para entrevista de emprego. Eu estou aqui. Você veio para entrevista de emprego? Não, vim trazer meu filho. Primeira vez. Para com isso. Quantos anos ele tem? 30 anos, 35. O que é isso? Aí o entrevistador, o rapaz do RH lá em São Paulo falou, irmão, eu assim, várias pessoas assim, vindo, fazendo entrevista, e a pergunta que eu faço é, você mora com quem? Se ele mora sozinho, eu contrato, porque eu sei que ele vai ter que labutar, porque se ele não trabalhar, ele não vai ter como pagar aluguel. Mas se ele mora com a mãe, é certeza que vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai ouvir o chefe falar uma voz com um tom um pouco mais alterado e ele vai largar o emprego. Certeza, é certeza. Eu só contrato pessoas que não moram com a mãe e com o pai, porque mãe e pai trabalham no processo profissional. Isso já é uma realidade lá. Então, filho querido, amado do Senhor, amado deste pastor que vos fala, 18 aninhos, ou ali, primeiro emprego, levanta da cadeira, sacode a poeira, vai trabalhar. Meu filho, aqui um dinheirinho para você comprar um lanche. Que vergonha, que vergonha. Trabalha, vai vender alguma coisa. Tem um monte de nós aí ganhando quase 4, 5 mil reais ali, vendendo coisa ali na sinaleira. Vai lá vender alguma coisa também, vai ter o teu próprio dinheiro. Bem vestido, bem cheiroso. Mostra que você está trabalhando e não induzindo as pessoas a terem pena de ti. Trabalhe. E faz com que Deus seja glorificado por meio do teu trabalho. Então, amados, não façam dos filhos um balaio de sonhos frustrados. Treine os seus filhos. Nutra os seus filhos. Alimente-os até ficar maduro. Mas coloque disciplina. E a palavra disciplina aqui, meus irmãos, disciplinar aqui, criai-os na disciplina e na administração do Senhor, é exatamente isso. Disciplina é treinar. E essa palavra aparece várias vezes lá em Hebreus, no capítulo 12. Disciplina, meus irmãos, ela pode ser composta por 4 sinônimos, que é a palavra instrução, palavra correção, palavra cuidado e palavra treinamento. Não é só disciplina física, não é só trazer algo para que ele pense um pouquinho sobre o erro que ele cometeu, mas é colocar sob treinamento, é fazer com que ele cuide do corpo dele, é fazer com que ele cuide dos pensamentos dele, é fazer com que ele gaste bem o tempo dele, é fazer com que ele venha aprender cada vez mais a lei do Senhor, é fazer com que ele venha ser um profissional. Isso é disciplina. A administração do Senhor, meus irmãos, traz a ideia de inculcar na mente as palavras do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9, traz ali a responsabilidade dos pais. Você deverá inculcar a palavra, seja sentado à mesa, ou no caminho, ou no deitar. A responsabilidade do pai é inculcar, admoestar, fazer com que aquela palavra venha entrar na mente. Essa é a minha e a tua responsabilidade. Paulo poderia ter dito, a responsabilidade de vocês é encher a barriga dos filhos, ou cuidar dos filhos de vocês, até que uma hora ele pense em sair do ninho e comece a bater as suas próprias asas. Não. A responsabilidade de vocês é treinar e admoestar no Senhor. E a pergunta que eu faço aqui nesta manhã é, isso é fácil? Não é fácil. E eu gosto muito da maneira que o apóstolo Paulo traz essas palavras. Ele encapsula essas verdades em 2 extremos. O primeiro extremo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ou seja, vocês, filhos, vocês têm a graça de Cristo Jesus,
para obedecer os pais de vocês pecadores, porque vocês estão mergulhados no Senhor. A segunda forma que ele encapsula essas verdades é o que diz no versículo 4: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A responsabilidade do filho é, na graça de Deus, do Espírito Santo, na sua nova natureza, por ele ter nascido de novo, estando no Senhor, é obediência. E a responsabilidade dos pais é, na graça do Senhor, no Espírito de Deus, como nova criatura, é trazer todos os parâmetros para a obediência, que é o ensino do Senhor. Então, no Senhor e do Senhor, encapsulado por essas duas verdades, eu e você podemos ser filhos e pais que dignificam o nome do nosso Deus, obedecendo aos nossos pais e fazendo com que nossos filhos venham ser ensinados de forma prudente no Senhor, para que eles sejam homens e mulheres de Deus no Senhor. E por isso, meus irmãos, só em Cristo, na dependência dEle, no poder dEle, na capacitação dEle, arrependidos nele constantemente, humildes nele, dependentes dEle constantemente, é que nós podemos fazer com que os nossos filhos e os nossos pais sejam ensinados e tratados com a devida honra que merecem no zelo do Senhor. Nós louvaremos ao Senhor com o cântico a começar em mim, esse mesmo, a começar em mim. E presta atenção na letra dessa canção e coloque-se diante de Deus, meus irmãos. Seja um momento para que nós confessemos que nós não temos sido prudentes. É uma palavra para mim, meus irmãos, é uma palavra para mim. Nos arrependamos nesta manhã e coloquemos a nossa vida sob a palavra de Deus, para que de fato nós sejamos bons pais que ensinam no temor do Senhor, e bons filhos que aprendem e são treinados na boa doutrina de Cristo por pais piedosos que buscam servir a Cristo. Protegidos nesta verdade, coloque-se de pé e confessemos e clamemos ao nosso Senhor por meio desse cântico. Sejamos todos
Senhor meu Deus, a começar em nós, Senhor. Que o Senhor venha quebrantar o nosso coração nesta manhã, nos trazendo, Senhor, essa palavra, Senhor, sobre a nossa responsabilidade com os nossos filhos, e nós de filhos com os nossos pais, como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo. Nos dê da Tua graça, Senhor, para que os honremos, Senhor. Nos dê da Tua graça, Senhor, para que também ensinemos na disciplina e na admoestação do Senhor. E assim, ó Deus, que as lacunas que aparecerão no nosso trabalho, e com certeza aparecerão, que sejam todas elas preenchidas pela Tua graça, e que a Tua misericórdia, Senhor, faça com que no nosso erro, na nossa falta, na nossa omissão ou nos nossos excessos, que a Tua graça venha preencher essas lacunas e fazer com que os nossos filhos sejam de fato formados pela Tua graça educadora e sejam homens e mulheres de Deus para louvor da Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.